Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio do Balé na Real podcast por aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante que vocês pediram muito, que é sobre lesões em bailarinos, lesões na dança. E eu estou com duas convidadas assim, que têm muita experiência nesse assunto. Nós estamos aqui com uma mulher que me salva desde o início de 2021. Se não fosse por ela, eu não teria corpo para continuar dançando até hoje. Criadora de um método incrível de preparação física específica para bailarinos. Ela que consegue deixar a sua vida mais equilibrada, seu tornozelo mais estável e seus músculos mais resistentes. Bailarina, fisioterapeuta, empreendedora e criadora do Physiodance, Andresa Lima. Oi, bom dia, meu povo. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que momento você vai estar assistindo esse podcast. Então, olá pra você. Bom, nós estamos aqui com outra convidada também. E assim, sinceramente, eu não sei como ela está aqui hoje. Deve ser um holograma, uma miragem ou apenas uma ilusão. O que essa mulher é ocupada eu nunca vi. Além de ter 1 milhão de aulas de balé, ela também faz 1 milhão de aulas, trabalha como designer, é mãe de filhas felinas, muito fofas e ainda é diretora de uma escola de dança. Eu me sinto lisonjeada de ter um espaço na sua agenda tão concorrida. Estamos aqui com ela, bailarina, professora, designer, diretora e influencer, Natácia Massarani. Ai, gente, eu tô arrepiada. É porque podcast não dá pra ver. Eu amei. Não me descreveria melhor. Até as gatas entraram. É uma correria. Não tinha como não falar das gatas, né? Dos gatinhos. Fazem parte. Ai, meninas, se vocês quiserem, se faltou alguma coisa na apresentação de vocês, que vocês querem acrescentar, né? Se apresentar vocês mesmas aí, fiquem à vontade. Não sei quem começa, pode ser a Andresa, de repente, que foi a primeira que eu apresentei. Então, como a Lu falou, né? Meu nome é Andresa, eu sou fisioterapeuta com pós-graduação em fisioterapia esportiva e como a gente não para de estudar nunca, eu agora estou cursando também outra pós em traumato-ortopedia pra gente realmente enriquecer mais ainda os nossos atendimentos, né? E o método do Physiodance, que nada mais é do que um programa que junta o meu conhecimento como bailarina, como fisioterapeuta, como professora, né? Então, assim, todo o meu conhecimento de uma vida em um programa chamado Physiodance, que é um programa de performance e reabilitação para bailarinos. Então, eu tanto trabalho naquela parte chata, digamos assim, do bailarino que se lesionou, e a gente precisa, né, fazer a reabilitação, reinserir ele na dança, quanto na prevenção de lesões e na melhora da performance. Então, se um bailarino quer melhorar a pirueta, eu vou analisar o que esse bailarino tem de déficit, né, por exemplo. Ele não consegue esticar o joelho, por quê? Porque o joelho dele tá fraco, ele não consegue se equilibrar, por quê? Porque o tornozelo dele é fraco ou porque ele realmente precisa de equilíbrio. Então, a gente faz toda uma avaliação completa, o bailarino ele entra... se ele entrar lesionado e quiser realmente sair com uma boa performance, a gente já vai dar reabilitação para performance. E se ele estiver na performance, se por acaso se lesionou, a gente vai para reabilitação. Então, o bailarino ele entra e sai pronto para dançar. Basicamente é isso. Amei. É muito bom. Nossa, a Andresa já me salvou 1 milhão de vezes, né, Andresa? Com um dia eu me assustei, eu falei, já viu como é que tá a sua pasta aqui no Drive? Tem pelo menos uns 4 tratamentos por mês, então vamos parar. Sim! Tava lá, joelho, quadril, tornozelo, piruetas, né? Então, mil pastinhas de treinos diferentes. Né? Deu, graças a Deus. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas a princípio deu. E tu, Nath, pode se apresentar também. Gente, mas você falou tudo. Eu tô aqui pensando pra ver se eu esqueci alguma coisa. Mas é isso. Bom, gente, eu sou bailarina clássica há 22 anos. Esse ano ganhei um grande presente na minha vida, que foi dirigir a escola onde eu sempre estudei, que é o Balé Cláudio Araújo. Tô aí nessa empreitada, nessa loucura, trabalhando muito, mas muito feliz. Também sou formada em design de produto pela UFRJ. Trabalho como designer, né, para algumas marcas. E tenho meu Instagram, faço minhas postagens lá, que atualmente está bem parado, desculpa todo mundo. Mas é isso, luta, sou mãe de né? gata. Não tem como, gente. Eu tô trabalhando 14 horas por dia, então assim, tá difícil. Tá o resto puxado. do tempo eu tô dormindo mesmo, entendeu?
Mas é isso. Puxado mesmo. Bem Nath tem puxado. 22 anos, já é formada e tudo. Maravilhosa, né? Não, eu sou Não? bailarina há 22 anos, eu tenho 29. Ah, tá. Ah, carinha Não se sou- passar Com carinha não, de mas 22. super mulher. Com carinha de 22, viu, Natácia? Gente, pior que isso, agora Ai, eu vou falar amei. pra vocês, esse negócio da cara de novinha, agora que eu tô nessa posição aqui na escola, às vezes é complicado, porque às vezes a aluna chega e aí eu desço, oi, tudo bem? Ai, Eu sou a sim. professora, eu também sou a diretora aqui da escola, a pessoa fica olhando assim pra minha cara, tipo, você, Tu? né? Mas assim, é aquela coisa da credibilidade que é a idade, né? Muita Sei gente bem como é isso. Eu tenho Sim. 26 pega e isso, sofri né? a vida toda. Porque hoje é tanto que, por exemplo, né? Hoje eu mudei o cabelo, mudei tudo pra tentar tirar essa imagem que eu tinha. Juro, Lu, eu juro. Porque quando eu dava aula, gente, eu lembro que teve uma professora, uma mãe de uma aluna que me convidou pro aniversário dela de 15 anos. Eu tinha 20, eu acho já. 19, mais ou menos. E aí vai eu pro aniversário dela, né? Quando chegou lá, ela, oi, você é coleguinha de Tamara? Eu falei, não, eu sou a professora. Aí eu falei, gente, eu vou ter que mudar minha postura, porque não tá dando, não. Tá todo mundo achando que eu sou a colega das minhas É Das alunas. verdade. alunas. É complicado. É uma coisa que a gente tem que ir fazendo aos poucos, assim. Então, meu guarda-roupa tá mudando, eu vou cortar meu Isso. cabelo, que tá gigante. Uau! Várias coisinhas aí pra parecer que eu tenho a minha idade, pelo menos passo por disso, né? Ah, isso aí. Mas então, gurias, a gente tá aqui hoje pra conversar um pouco então sobre lesões na dança e tudo. Eu chamei as duas porque as duas têm muita experiência na área, né? A Andresa, no caso, é fisioterapeuta, reabilitando bailarinos, e a Natácia tem a experiência de vida dela mesmo, né? Que passou Toda por, arrebentada. chegou a passar até por cirurgia de joelho, né, Nath? Sim, Quer duas contar um pouquinho pra cirurgias. gente como é que é essa história, assim, brevemente, assim, como é que foi, o que aconteceu, né, assim, contigo? Então, eu tenho 2 cirurgias no joelho. As duas foram a mesma lesão, né? Eu rompi o ligamento cruzado no meu joelho esquerdo. A minha primeira lesão foi aos 18 anos. Eu estava numa carga de ensaios muito pesada, muito grande. Eu ensaiava de segunda a segunda. Às vezes eu tinha um dia off, normalmente sábado ou domingo. Também estava ensaiando para dançar aqui na escola do Lago dos Cisnes. E assim, era uma carga muito pesada, mas era o sonho da minha vida, que era dançar Kitri. Ao longo aí da nossa conversa, vocês vão entender o que é o sonho da minha vida, e continua sendo, porque existe a maldição da Kitri envolvida em todo esse rolê que eu vou contar. E, enfim, eu realmente estava com uma carga muito pesada. Eu considero que foi a minha primeira lesão, eu considero que foi negligência da minha parte. Eu já estava machucada, debilitada dos ensaios, mas não queria faltar ensaio para ir no médico. E aí fui me arrastando com algumas dores até que chegou o dia que aquela dorzinha virou uma lesão, né? Foi fazendo um salto, inclusive, que vários médicos, fisioterapeutas, a Andresa vai poder até me confirmar essa informação, dizem que é raro, normalmente é uma lesão de impacto, o rompimento do ligamento, mas o meu foi fazendo um thunder flash. Na hora que a perna subiu, eu senti meu joelho rodar no ar e ali já arrebentou tudo. Quando eu desci do salto, eu já me espatifei no chão, porque já não tinha mais perna pra segurar, né? Foi a perna de base ou a perna de movimento, Nath? Que Então, lesão? foi no Thunder Flash, se eu não me engano, eu lancei a direita, e aí quando foi a esquerda, aí foi a esquerda rodou. Aí na hora de descer, eu desci em cima da direita, eu não tinha a esquerda e desmontei no chão, né? Aí foi aquela coisa bem tipo... E aí, assim, quando eu fiquei desesperada, foi a minha primeira lesão, foi uma experiência muito traumática pra mim. Eu tinha 18 anos, eu tava há 2 semanas de levar a Kitri pros palcos, que era o maior sonho da minha vida naquela época, né? Hoje em dia é um grande sonho, mas não o maior. E a minha vida girava em torno da dança. Era isso. Sim, era só isso, Era né? só Vivia pra isso, entendeu? Eu tava na faculdade, era meu primeiro período da faculdade, mas assim, eu quase não saía com os meus amigos, eu quase não fazia nada, porque todo o tempo que eu tinha, eu tava ensaiando, tava assistindo balé, a minha vida era isso. E ficar sem poder fazer isso foi um grande baque e eu tive que reaprender a viver, assim, foi muito louco. Eu cheguei perto de entrar em depressão, eu emagreci muito, foi assim, aquela coisa,
uma menina de 18 anos que eu me vi sem chão, assim, né? Foi difícil, levou um mês até eu descobrir o que eu realmente tinha. Se eu for contar a história aqui toda, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas foi bem, assim, difícil. Passei na mão de médicos bem com problema, assim, sabe? O médico que não sabe lidar com o paciente. Não tem empatia, né? Não tem empatia, não E teve não sabe o que é o balé, né? Exatamente. Fala assim, para de dançar. Vai Eu resolver passei teus por um problemas. médico que, nossa senhora, ele me humilhou, ele acabou comigo, falou, vocês bailarinas com essa perninha de Barbie, que não sei o quê, não tem força nenhuma, tirou minha rótula do lugar. Olha, assim, loucuras e loucuras. E até que eu encontrei uma tia minha, tinha tido a mesma lesão há um mês, mais ou menos, uns 2 meses antes. E aí ela me deu o caminho das pedras, falou, vai nesse médico aqui. E aí eu encontrei o anjo da minha vida, o único ser que consegue me acalmar nessa terra quando o assunto é joelho. É o meu médico. E aí eu descobri, né, que eu ia ter que fazer cirurgia e tal. Porque até então, gente, eu jurava que eu ainda ia dançar quitre, assim. Então, quando eu descobri que eu precisava fazer uma cirurgia, o meu próprio professor já tinha meio que falado pra mim, você não vai dançar, né? Porque mesmo que você esteja bem do joelho, amanhã milagrosamente você acorde bem do seu joelho, mas você ainda vai estar com muita carga na cabeça e tal, então infelizmente não vai dar. Aí foi bem pesado, assim, tem vídeos no meu Instagram contando o relato completo. E foi isso, assim, aí eu fiz a cirurgia, toda a parte da reabilitação, é uma cirurgia muito ingrata, porque antes da gente operar, a gente precisa fazer todo um protocolo de fisioterapia para recuperar a movimentação da perna, que fica, posso estar falando o termo errado, André, você vai me corrigir. O pré-operatório, né? Te preparar para poder operar. A perna fica, o joelho fica atrofiado, né? Eu não sei se o termo porque, é assim, esse. Hoje em dia, quando a gente fala de estudos, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia hoje, é muito mais interessante você já fazer uma preparação antes de operar. Porque quando você faz a cirurgia, você já vai ficar um tempo, né, ali acamado, digamos assim, sem movimentar o membro. Então você já perde massa muscular, já perde amplitude de movimento. Então a gente faz uma preparação antes para você ter um melhor desempenho, tanto na cirurgia quanto no pós-cirúrgico, né? Ser mais rápido. Sim. Não, faz total sentido. Eu não fazia ideia de que isso existia. Eu achava que a pessoa se lesionava, ia pra cirurgia e daí depois ia reabilitar. Mas faz muito sentido, né? Realmente ter essa preparação. Eu não sei, assim, se é padrão de qualquer cirurgia, né? Eu acho que até tem cirurgia que você vai direto pra mesa, né? Mas, assim, no meu caso, eu precisava recuperar o arco do joelho, porque o meu joelho tava, assim, né, duro. Ele nem dobrava total, nem esticava total. Minha perna tava congelada ali no meio do caminho. Meu pé não chegava no chão, não conseguia pisar. Então, assim, eu tive que ganhar esse arco do joelho todo para depois ir operar e perder tudo de novo. E aí ter que... E é uma cirurgia, assim, que a gente realmente reaprende a andar, basicamente, né? Eu, como bailarina, queria ficar pisando com a ponta do pé. É muito louco como... Eu queria andar pisando com a ponta e depois o calcanhar. Era tão mais natural pra mim dessa forma. E meu fisioterapeuta falava, não, você tem que pisar com o calcanhar. Depois você bota os dedos. Enfim, e eu com muita pressa queria voltar logo a dançar. Então, assim, a minha primeira recuperação foi loucura, assim, né? Eu pedia pro fisioterapeuta forçar minha perna pra poder ganhar o arco logo e tal. Consegui voltar muito rápido. Né? Chega a ser um desespero. Eu falava assim, cara, taca fogo aí, faz o que você quiser, só me faz voltar rápido, sabe? E eu realmente consegui retornar muito rápido, se eu não me engano, com menos de 3 meses. Eu já tava fazendo aula, tudo autorizado pelo meu médico, obviamente, e tal. Mas voltar mesmo, a dançar, poder saltar, fazer tudo, demorou bastante tempo. E a recuperação dela foi mais rápida porque o bailarino já tem toda uma memória muscular, né? O fato de conhecer o próprio corpo, de trabalhar constantemente com o próprio corpo, a reabilitação acaba sendo um pouco mais rápida. Eu falo porque é surreal. Eu, por exemplo, quando eu atendia pessoas que não eram bailarinos, hoje eu só atendo bailarinos exclusivamente. Mas quando eu atendia uma entorse de tornozelo, por exemplo, de uma pessoa comum, demorava lá 4 meses. Minha mãe mesmo... Nossa! Minha mãe mesmo teve uma entorse e ela tem fibromialgia, então ela ficou 4, 5 meses para poder conseguir reabilitar perfeitamente o tornozelo. E eu atendi um bailarino que ele rompeu parcialmente 3 ligamentos e foi uma situação bem traumática, assim, porque ele estava na Áustria, era o sonho dele de conseguir uma bolsa e na prova ele... fazendo um salto, teve também uma lesão traumática, no caso. E a reabilitação dele foi tipo 1 mês, gente.
o pessoal queria que ele se operasse, era sendo um caso que poderia realmente ser cirúrgico. E a gente começou a reabilitação precoce, então em um mês ele estava bem. Mas por quê? Porque ele já tinha todo um conhecimento do corpo, já era uma pessoa ativa, então o fato de ser ativo ajuda muito. E você falou da lesão, eu também tive uma lesão quando eu tinha, mas não foi cirúrgico, mas eu tinha 11 anos e eu caí no palco na véspera do espetáculo, ensaio geral. Tadinha. Tipo assim, o ensaio, 11 não, mentira, acho que eu tinha uns 13 anos. O espetáculo era no sábado, na sexta-feira a gente fez ensaio no palco. Eu fazendo um debolê na época, um giro, e aí caí em cima do pé. Fraturei o quinto metatarso. Resumindo a história, o médico falou assim pra mim, você tem duas opções. Eu lembrei de você falando do médico. Você pode dançar amanhã com o pé quebrado e não dançar mais nunca na sua vida. Ou desse jeito, eu criança, né? Pré-adolescente. Ou ficar 3 meses com gesso e aí tentar dançar depois. Gente, eu chorei 3 meses. Tentar dançar depois. Enquanto eu tinha gesso no meu pé, eu chorava. E assim, não tinha orientação de fazer fisioterapia, nada. Tanto que eu tenho um dedinho no pé. Ele é um pouquinho mais elevado do que o outro até hoje. Porque não teve reabilitação, não teve nada. Passei por essa situação. Eu acho que hoje eu consigo entender o bailarino que se lesiona justamente por ter passado por esse tipo de situação, né? Então, quando a gente está no lugar do outro, Tu a gente sabe o consegue que se a pessoa colocar. sente, né? Exato. E aí, um médico que nunca dançou, que não sabe o quanto que a dança é uma paixão. Porque a gente que dança não é normal, gente. Eu não sei vocês, mas eu tava falando essa semana. Eu falei, gente, eu vou pra aula de dança, eu não consigo. Por exemplo, uma aula de dança que não seja o clássico. Mas um fit dance, uma coisa assim. Eu não consigo ir pra aula e não gritar, sentir realmente o que eu tô fazendo ali. Eu vejo o povo sem emoção nenhuma. Eu falo, gente, eu acho que eu vivo qualquer dança que eu vou dançar. Então, o médico que não sabe... nunca passou por isso, ele nunca vai saber o que o paciente está sentindo, né? Ele vai simplesmente achar que pode parar de dançar e pronto, e não é assim, a gente sabe disso. Exatamente. Nossa, eu já tive algumas lesões, mas nada também cirúrgico. Eu já tive problema no joelho, essas coisas assim. E eu nunca passei por um médico que me disse assim, faz isso aqui e volta a dançar. Era sempre assim, tu vai ter que ficar 1 mês sem dançar. Eu fiquei, mas como assim? 1 mês parada, sem fazer nada? Como é que eu vou voltar a dançar depois, assim, sabe? E não era o caso, tipo, nunca chegou a ser uma lesão grave, deu, sei lá, que nem a Natácia, que, teve que fazer uma cirurgia, fiz um monte de coisa. Nunca foi assim. Eu já cheguei a fazer fisioterapia, aí eu lembro que eu odiava a fisioterapia. Eu fazia a fisioterapia do plano de saúde que eu tinha e eles não sabiam lidar comigo. Eles não sabiam lidar comigo. É raro. Porque eles não... Eles assim, sei lá, passavam um alongamento e aquilo eu não sentia nada alongando. Você já super flexível, vai alongar pra quê? Assim. Sim, ou alguma coisa de equilíbrio, assim, que não fazia sentido nenhum pra mim, assim, sabe? Talvez uma outra pessoa fosse realmente ser difícil de fazer, não sei o quê, mas pra mim não fazia sentido. Então eu ficava muito frustrada na fisioterapia, sabe? E é isso. Então, Luísa, por exemplo, super alongada, vai fazer alongamento na fisioterapia, gente? Ou então... Exatamente. Aí já faz a meia ponta 1000 vezes e aí manda fazer exatamente a mesma meia ponta que ela faz na aula 1000 vezes. Eu já tratei uma vez em fisioterapia de plano a fascite. Não tô dizendo que fisioterapia de plano não é bom, porque foi numa fisioterapia de plano que eu encontrei um dos melhores fisioterapeutas que eu já conheci, uma pessoa que eu levo pra vida inteira agora. Mas, assim, realmente é um pouco mais complicado, até porque eu já conversei muito lá com o pessoal, o sistema tem que ser tudo corrido, a pessoa tem que atender várias pessoas. Então é difícil mesmo, a culpa é muito mais do sistema do que dos profissionais que estão ali trabalhando, né? Com certeza, o ambiente, né, ali, sim, a estrutura. Falta de equipamento, enfim, um monte de coisa, né? Mas eu lembro uma vez eu tratando fascite, tava com o pé, eu cheguei a tratar fascite, uma quase fratura por estresse no dedo mindinho, enfim, gente, eu já tive 1 milhão de coisas mesmo, assim, tudo ferrado. E aí eu lembro da menina tentando fazer, ela já tinha feito lá as coisas que tinha que fazer no meu pé, e aí ela falou, agora eu vou fazer o alongamento do pé. E aí ela, assim, praticamente se pendurando em cima do meu pé e falando, tá sentindo algum alongar? Eu falei, não. Ela praticamente chamou outra fisioterapeuta para forçar o pé junto com ela. Eu falei, olha só, isso aí que você tá fazendo, esse arco que você tá forçando, eu faço sozinha. Não adianta. Sim, Tipo... Ela, como assim você faz isso sozinha? Eu falei, faço, solta meu pé que você vai ver. Aí eu fiz o ponto. Aí ela, então não tem como eu alongar o seu pé.
E a gente que tem flexibilidade sempre acaba. Bailarina acaba sempre. Eu na faculdade era muito cobaia, né? Então quando ia ter uma aula na faculdade que tinha que mostrar flexibilidade, gente sempre pega a gente pra poder mostrar, não sei. Vocês não é da área de vocês na faculdade, mas é assim, bailarino tem que mostrar equilíbrio. Aí chama o bailarino pra poder ir lá. Então, quando a gente vai avaliar o bailarino de forma específica, e aí é que eu falo que é o diferencial de você ter uma reabilitação direcionada. Porque quando o fisioterapeuta, por exemplo, às vezes ele nem é especialista em bailarinos, mas ele é do esporte, né? Fisioterapeuta esportivo. Então, ele já vai procurar saber qual é a modalidade que você faz para poder trabalhar de forma direcionada. Então, quando você avalia um bailarino e aí você entende a rotina dele, ele faz aula de ponto 3 vezes na semana, mas ele precisa tratar isso e isso, você já começa a imaginar o que esse bailarino faz fora da fisioterapia para que ele não precise ficar fazendo exatamente a mesma coisa durante o tratamento. Então, a gente otimiza o tempo do bailarino e direciona algo, né? Faz algo mais direcionado para ele. Então, eu sempre falo que o diferencial da fisioterapia do plano para um tratamento individualizado, por mais que o individualizado ele tenha um custo maior para o paciente, o tempo de reabilitação dele também vai ser menor. Então, se você for colocar assim, eu tenho que sair de casa para ir para a clínica, fazer 10 sessões, 20 sessões, ou você, às vezes, pagar 1 mês, 2 meses do fisioterapeuta e ter resultado mais rápido sem sair de casa, como no meu caso atendo online, é mais vantajoso quando você coloca na ponta do lápis, porque você vai fazer algo que é específico. Então, quando você voltar a dançar, você vai estar preparado para dançar. Quando você falou sobre aprender a andar, isso é muito interessante. O bailarino não sabe andar e não sabe correr. Essa é a realidade. Quando eu ia reabilitar esse paciente da entorse, gente, eu ficava, meu Deus, anda aí, por favor. Aí não consegue andar pisando no calcanhar. Ou então, se for correr de costas, não encosta o calcanhar no chão. Então, a gente tem que realmente fazer o processo de reabilitação básica, que é ensinar a andar e correr como pessoas normais. Sim. E depois a gente reabilitar o caminhar do bailarino. Então, tem que ter esses dois pontos, porque realmente eu me sentia ridícula, assim, porque eu tava lá na fisioterapia e era muito engraçado, porque como eu tava na fisioterapia do plano, eu encontrei esse fisioterapeuta maravilhoso, né, que quando eu fiz a primeira cirurgia, eu fui para uma fisioterapia particular, excelente, que o meu próprio médico indicou. Quando eu tive a minha segunda lesão, que acabou que eu nem falei, eu me lesionei pela segunda vez em 2019, aí eu já tava com 27, 26, 26, 25 anos, e foi bem menos traumático pra mim. Foi a mesma lesão? A mesma lesão, eu arrebentei a cirurgia. Ah, foi no mesmo joelho, achei que tinha feito... A mesma lesão, eu arrebentei a cirurgia. O meu médico, até hoje, não me perdoa. Porque ele falou, isso nunca aconteceu antes, entendeu? Porque quando Estragou todo o meu trabalho. Estraguei o trabalho dele, ele ficou chateadíssimo, assim. Porque lá na primeira vez, quando eu me machuquei, eu falei pra ele, tem chance de eu machucar esse joelho de novo? Como é que vai ser e tal? Aí ele falou, olha, eu acho muito mais fácil você arrebentar o outro do que você machucar esse. E aí eu fui lá, desafiei a medicina e acabou com as estatísticas. Destruí o joelho dele, que ele tinha feito, né? Que já não era mais meu, o joelho dele. Arrebentei tudo. E ele ficou incrédulo quando ele viu o resultado da ressonância. Ele ficou assim, em choque. Aí eu falei, não, eu sou muito boa. E foi saltando nisso. também, Nath? Não, dessa vez foi pisando. Foi uma pisada. E foi ridículo, gente. Foi ridículo. Da outra vez... É sempre ridículo, né? Não, quando acontece essas coisas... Da outra vez foi bonito. Arrebenta tudo. Da outra vez foi uma bonito. Coisa ridícula. Valeu a pena, sabe? Porque eu falei assim, pô, não, eu estava ensaiando loucamente, vários dias seguidos. Estava negligenciando já várias dores. Foi no meio de um salto, na corda de quitre. Teve toda uma coisa ali bonita envolvida. Sim. Entendeu? Toda a segunda vez... Pô, a segunda vez eu tava com uma carga de ensaio também grande, mas tava assim, me sentindo super bem, não tava com nenhuma dor. E estava na fisioterapia, fortalecendo joelho, tornozelo. Tava mais focada no pé, porque na época o pé tava dando mais problema, mas não deixava de fazer os exercícios de joelho. Já com esse fisioterapeuta que eu tinha encontrado, que na época trabalhava pelo plano e era maravilhoso. E aí eu foi ensaiando 180, que é uma coreografia, um trio de contemporâneo que eu danço. E aí eu tinha que correr, uma coisa que meu professor tinha acabado de montar. A gente já tinha apresentado uma vez e a gente estava remontando, assim, acrescentando umas coisas, deixando o trabalho mais
interessante, melhor, né? Não aumentando a coreografia, mas mudando algumas movimentações. E aí meu professor teve uma ideia de fazer uma corrida, eu ia correr e pular no meu partner, né? Pular, tipo, pulando nas costas de um amigo, era nessa vibe, assim, né? Fiz uma vez lá durante o ensaio, depois ele, não, acho que precisa ser um pouco mais intenso, não sei o quê, papapá, porque o 180 era uma coreografia sobre um relacionamento abusivo, enfim, então tinha que ter uma intensidade. Eu sei qual é. Eu tinha postou ela, né? Sim, Algumas coisas, umas partes, tem assim, ela eu sei no qual IGTV. é. E assim, então ela é uma coreografia muito intensa. E aí eu fui correr, quando eu pisei, assim, né? Pisei com a perna esquerda para poder dar a impulsão para saltar nas costas do meu parceiro. No que eu pisei, meu joelho rodou, assim. Ele rodou e voltou. Só que quando ele volta, graças a Deus, ele volta pro lugar, né? Mesmo a minha patela, ela é meio solta, e aí ela roda, mas ela volta. Só que ela rodou e o ligamento não aguentou e arrebentou no meio. Aí outras coisas seguraram o joelho e fizeram ele voltar, né? Porque aí a gente tem um monte de ligamentos e músculos, né? Enfim, e aí é isso. Um arrebentou, ativa o outro, alguém segurou e fez voltar. Cara, eu desci lanhando o meu partner, assim. Eu só finquei a unha nele, deslizei. Imagina. E ele, assim, ele achou que a gente tava na coreografia ainda, gente. Ele assim, nossa, ela tá muito envolvida. Intenso. Ele me contando depois, cara, ela tá muito envolvida na coreografia, porque eu fui arranhando ele até o chão, assim, caí no chão. No caso, a abusiva do relacionamento era você, né? Era, exatamente, agredindo ele todinho. E aí eu, tipo, as lágrimas já descendo, e foi muito louco, porque o que aconteceu? Minha primeira lesão, eu só rompi o ligamento cruzado anterior. Na segunda, depois eu descobri, eu rompi o ligamento cruzado anterior e estirei o lateral. Quando eu rompi a primeira vez, eu não senti dor. Dá um susto da torção e tal, mas não foi uma dor, assim, horrível, sabe? Era só um incômodo. Dessa segunda vez, eu senti uma dor que eu queria gritar, eu queria chorar, eu queria bater, eu queria xingar, eu queria fazer tudo. Eu acho que foi uma das, se não a pior dor que eu já senti na minha vida. E aí depois eu fui perguntar isso pro meu médico, né? Por que doeu tanto se da outra vez não doeu? E aí ele falou que foi o lateral, que o lateral dói. Que a recuperação do lateral é super tranquila, não dá problema, não é cirúrgico, mas causa uma dor muito grande. Mas dói. E aí a Andresa pode me confirmar essas informações aí, não sei se eu tô falando besteira, mas acho que foi o que foi passado pra mim na época. Porque eu achei muito estranho eu sentir tanta dor, assim. Dói mesmo. Agora você deu sorte de não ter rompido, porque eu tô com uma amiga que ela rompeu pisando. Ela teve primeiro um rompimento parcial e depois ela na festa foi descer do carro pra entrar na festa. Quando ela pisou no chão, rompeu. Tipo assim, do nada. Mas os médicos falaram isso pra mim, descer do carro. Muita gente desce... desce não, rompe. Ai, gente, não vou mais andar de carro. Meus joelhos. Até parece que fosse assim, ninguém dançava com tanto de Eles falam que é numas movimentações bobas que você faz. Descer escada, descendo escada. E aí ela tá nesse processo, assim. porque ela tava na reabilitação e aí foi pra essa festa, quando ela pisou no chão, rompeu de vez. E aí vai fazer a cirurgia, tá no pré-operatório também. Mas assim, realmente ela não sente... Hoje eu acho que uma linguagem médica mais, mas eu acho que o fato de ter rompido total é que evita tanto que você sinta essa dor. Só pode, porque ela rompeu total o lateral e ela não sente tanta. Deve ter sido o parcial, que fica ali só gerando estímulo de dor no joelho. Também, essa parte. Gente, porque olha, foi horrível. E foi muito engraçado, porque eu tava na época na sala da companhia de Niterói. Só que assim, por eu estar na sala da companhia, eu não tinha ninguém lá, só tinha gente. Mas eu ficava assim, eu não posso gritar, não posso fazer um escândalo aqui dentro. Isso aqui é uma sala muito importante. Mas não tinha ninguém. Mas olha a cabeça da pessoa como funciona. Sim. Eu não queria fazer um show dentro de um ambiente ser dramática. É sagrado, sabe? Oh, meu Deus, aí eu fiz um show, viu, Natália? E eu fiquei, prendendo muito o meu choro e, assim, desesperada. Meu Deus, como é, né, gente? Horrível. Toda arrebentada e segurando o choro. O bailarino, ele aguenta a dor. Que isso? Meu Deus, Natália, eu tive uma subluxação do joelho fazendo um fouetê na época, numa aula de jazz. Na hora que eu pisei o pé no chão, que eu virei o corpo, minha coxa rodou e meu joelho ficou. Minha patela veio pra lateral também. E a sala era ensaio... Gente, é sempre no ensaio geral. Eu acho que o meu emocional fica assim, bem afetado. Porque é sempre no ensaio geral. Tinha uma sala lotada com aluno meu, com colega. Acho que tinha umas 60 pessoas na sala. Eu simplesmente fiz isso e caí no meio de todo mundo. Eu dei um grito e não vi mais nada. Foi uma dor que eu perdi o sentido. E aí todo mundo depois,
Quando eu acordei, tava lá, criança, adulto, todo mundo em cima de mim. Ai, tu desmaiou! Gente, foi tipo, Desmaiou apagou. de dor, né? E aí, quando eu acordei, todo mundo, gente, eu falei, gente, imagina o trauma pra essas crianças. Eu falei com grito Mãe, quando eu eu quero sair do acordei. balé. Gente, que horror, sério. Foi tenso, Nossa, foi tenso. eu queria te perguntar, Andresa, qual é o tipo de lesão que tu mais encontra, tipo, que chega pra ti de reabilitação de bailarina? É joelho, é tornozelo? O que mais aparece? Tornozelo, tendinite. Ah, é? Tendinite no tendão do calcâneo é disparado, assim, tendinopatia. Na verdade, agora tá num ranking bem forte aí, tá? Tendinopatia no calcâneo, dor no tendão ali, por esforço repetitivo. Inclusive, eu vou até perguntar a Natasha se ela, antes de ter todas essas lesões, ela já tinha ouvido realmente falar em prevenção. Mas, assim, o que tá acontecendo? O que eu observo muito, principalmente no período, no final do ano sempre tem, né, todas Sim. as mostras e espetáculos e várias coisas. Então, por exemplo, o último caso que eu atendi de dor no tendão, uma bailarina que simplesmente fazia, sei lá, 4 aulas na semana, foi pra uma mostra dessa e tava fazendo 16 aulas na semana. Então, assim, ela saiu de uma rotina de 4 aulas pra 16. E como Não tem Natasha como já dar falou, certo. não tem outra. Como ela já falou, e que ela sentia dor e ela não gritou na frente de todo mundo. Era esse caso. A bailarina com dor e fazendo a aula com dor no tendão. Então, quando ela chegou Porque pra a gente mim... é assim, né? Não entendo. Quando ela chegou pra mim, ela Isso tem mal que ser conseguia estudado. pisar. Precisa, urgente. Então, foi isso que aconteceu. Então, o que chega muito pra mim é tendão do calcâneo, né? Do tendão de Aquiles. Principalmente por esforço repetitivo. O bailarino não se prepara, não trabalha a mobilidade de forma correta, não faz um fortalecimento muscular. Sobrecarrega, gera dor. Primeiro, acho que é o ranking, o top. Segundo, dor da patela ali, dor na frente do joelho, fêmur patelar, que ele chama também de condromalácia, né? Porque assim, quem fala, chama. Porque algumas pessoas têm condromalácia e não sentem dor, e algumas pessoas têm dor patelofemoral e não tem condromalácia. Então é a dor na frente do joelho. Acontece muito. Por quê? Às vezes... Vou fazendo check na minha lista, quais que eu já tive. Por enquanto, gabaritei. Então faz muito esforço repetitivo também, sem fortalecer quadríceps, né, o músculo da coxa, sem fortalecer o glúteo. Às vezes tem uma mobilidade não... Às vezes é bailarino, mas você, como é diretora, vai entender que tem bailarino que nem sempre tem a mobilidade e a flexibilidade que a gente espera de um bailarino. Então esses bailarinos que têm uma mobilidade reduzida, às vezes de quadril e tornozelo, gera uma instabilidade no joelho. Então, gera dor também por instabilidade. Por fim, mas que também tá muito sério, é quadril. Então, assim, quadril tá muito, muito mesmo. Ah, começou com estalo ali no quadril, é só um barulhinho. E aí, repete esse movimento o tempo todo com esse quadril estalando. E aí, quando vai ver, já desenvolveu ou uma tendinite ali no ilho-psoas, no tendão, ou então uma bursite, uma síndrome do impacto. Então, assim, tá aparecendo muita lesão de quadril. Então, tornozelo, joelho e quadril parado tá sendo mais sério. Gabaritei. E aí a gente coloca os bônus, né? Facite plantar, dor Nossa, na facite, lombar. Pra mim é normal, não é todo mundo não tem facite, não. Isso já faz parte do meu dia a dia. Facite eu acho que eu nunca tive. Essa aí, eu acho, né? Não sei. Geralmente eu nem sei quem o que tem é, na verdade. facite vamos pensar aqui na parte de baixo do seu pé, né? Vou falar de um sintoma clássico, talvez o de Natasha seja diferente, mas às vezes você tá lá usando essa pastilha de ponta e não é só uma queimação, é uma dor do nível que você quer ficar alongando porque realmente tá doendo de forma insuportável. Ou às vezes você dorme, quando você acorda pela manhã, você sente muita dor na parte de baixo do pé. Porque quando a gente dorme, o nosso pé tá encolhidinho. Então quando você pisa no chão, que alonga essa fáscia, né? A dor é insuportável. Então hoje eu falo muito pros bailarinos, um dos preventivos, né? Trabalhar a mobilidade do tornozelo, fortalecer o pé. Porque tem bailarina que tem um arco plantar ali desabado, que a gente chama, porque não tem nenhuma ativação da musculatura. Então não tem músculo forte nenhum no pé e vai pra ponta e força. Então gera uma sobrecarga realmente nessa fáscia. E aí desenvolve. Mas assim, existem muitos fatores, mas falando principalmente na dança, o que eu vejo mais é isso e incomoda muito, não é? Deixa eu te atualizar, Andresa, das minhas últimas lesões. Não, tá tudo certo. É a mesma ainda. Não tem nada de novo. Não, é que no final do ano passado eu comecei a sentir muita dor no meu tendão de Aquiles. Aí eu até fiz um treino da Andresa que me salvou ali no final do ano, porque era aquela época de espetáculo. Eu não tava conseguindo fazer nada porque eu tava com muita dor. Acho que eu fiquei uma semaninha só fazendo o treino, sem fazer o balé. E daí depois eu fui voltando aos pouquinhos pro ensaio. Mas ainda tava com aquela dorzinha, né? Aí
agora eu marquei médico, traumato, tudo pra fazer alguma ressonância, alguma coisa no início do ano. Só que eu não consegui ir, aí eu tive que remarcar. E é aquele médico que demora 1 mês pra tu conseguir consulta, né? Aí eu fui ontem mesmo. Aí eu falei com ele, expliquei o que tava acontecendo. Agora eu não tô mais com tanta dor, porque eu não tô com a mesma carga que eu tava antes. Mas aí ele pediu pra eu fazer ressonância e tal. E o que eu queria tirar disso, assim, essa dorzinha, eu sinto que ela já vem há muito tempo. Mas eu não soube identificar o que era, assim, que era uma lesão. Porque o que eu sentia no início é que eu tava com o tornozelo esquerdo com o tendão encurtado, comparando com o direito, sabe? E eu não sabia, eu pensei, ai, que estranho, né? E foi do nada, assim, não foi uma coisa, ai, sempre foi assim. Aí eu tentava, tipo, sempre alongar e tal, mas ele era sempre mais travado, sabe? Aí, depois de muito tempo, começou a surgir dor, realmente, e daí teve a parte crítica, que eu acho que chegou a dar uma inflamada, até inchou um pouco o meu tornozelo naquela época. E aí, agora, tá assim, eu sinto que ainda tá lá, porque ainda tá travado o meu tornozelo, sabe? Mas não tá mais no crítico, e daí, enfim, agora eu vou fazer a ressonância e vou ver o que é realmente. Mas eu queria perguntar, assim, como é que a gente pode diferenciar, tipo, essa dor, porque existe vários tipos de dor muscular, dor de alongamento, Uma dor de de não sei o quê. treino comum e uma dor de lesão. E uma dor, porque na época eu não via essa dor como uma dor de uma possível lesão. Eu só via, tipo, uma dorzinha, sabe? Mas acabou se tornando uma coisa mais grave, né? Primeiro ponto é a gente pensar que dor é sinal de alerta, tá? Então, assim, não, eu sempre falo, gente, não tem dorzinha. O bailarino, ele acha que, gente, qualquer coisa é uma dorzinha pro bailarino. Então, eu sempre falo, vocês que têm problema em identificar o que é uma dor de lesão, pense sempre na pior hipótese. Não no fator de você vai parar de dançar, mas no fator eu preciso procurar um profissional. Por quê? Pra mim, o que é uma dor normal é quando você faz um treino hoje. Por exemplo, começou uma reabilitação, começou uma musculação, fez uma aula diferente. Amanhã você sentiu uma dor muscular. Pra mim, isso é uma dor normal, que é a dor tardia do treino. Natácia estuda educação física, ela vai completar isso comigo. Mas assim, existe a dor tardia do treino, que é quando você faz uma musculação, você faz algo diferente, no outro dia é normal, 1, 2 dias você sentiu um corpo ali dolorido. Outra coisa é uma dor pontual. Eu falo assim, gente, uma dor no tendão não é uma dor muscular, é uma dor naquele ponto que às vezes a gente consegue até pegar na dor. Eu falo, você consegue pegar onde está a dor. Então, quando você pega na sua dor do joelho, quando você pega na sua dor do quadril, quando você pega no seu tornozelo e você sabe identificar onde é a dor, é uma dor de pontada, é uma dor cansada, é uma dor, tem vários tipos de dor, né? Então, é uma queimação. Então, esses pontos, essas características, não quer dizer que é lesão, pode ser uma disfunção, mas quer dizer que você precisa procurar um profissional. E às vezes a gente acha que o profissional que a gente procura é o médico. E na verdade, o profissional, quando a gente fala de movimento, para identificar o que está causando, o ideal é você procurar um fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato. Porque o que o ortopedista vai fazer? Né? Ele vai pedir para você fazer determinados exames. E muitas vezes você tem uma disfunção, não é uma lesão. Então, seu exame não vai dar nada. Você vai achar que tá tudo bem e vai continuar dançando. Por exemplo, nosso pé ele foi feito para dar base ao nosso corpo, estabilidade, e o tornozelo, mobilidade. Se você tem uma redução de mobilidade no tornozelo, seu pé vai ficar instável, seu joelho vai ficar instável, porque eles estão fazendo movimentos de compensação. E vai gerar dor no pé e no tornozelo e no joelho. Então, não é uma lesão. Se você for fazer um exame, uma ressonância, o que for, não vai ter lesão nenhuma. Mas você tem uma disfunção e isso pode gerar uma lesão futuramente. Como, por exemplo, um rompimento de ligamento, porque seu joelho está instável e aí você faz um movimento, rompe. Uma luxação da patela. Então, o fisioterapeuta, ele vai identificar. Ela tem uma redução na mobilidade do tornozelo, que é uma função primária do tornozelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso para poder também, por cadeia, melhorar a minha estabilidade de joelho e do pé. Então, o fisioterapeuta, ele vai saber identificar o que está causando aquela dor, né? Então, assim, muitas vezes o fisioterapeuta, eu faço sempre isso. Quando eu vou avaliar, eu falo, isso aqui você realmente precisa ir no ortopedista, porque não é uma disfunção, pode ser uma lesão mais séria, pode precisar de medicamentos, ou você vai no ortopedista, vai fazer um exame e retorna. Mas muitas vezes é apenas uma disfunção e aí o fisioterapeuta resolve. Então eu sempre recomendo, procure um profissional para avaliar. Se você não tem conhecimento, não menospreze, não ache que é só uma dorzinha. Porque 90% das vezes não é uma dorzinha. E aí acaba agravando, né? E a prevenção na fisioterapia não é só fazer você tá saudável, eu vou fazer um trabalho de fortalecimento, de mobilidade, de equilíbrio para prevenir. É você ter uma disfunção e fazer um trabalho para prevenir uma lesão.
prevenção, tá? Então a prevenção, ela entra em todos esses aspectos. Natácia fazia prevenção antes de todas essas lesões? Já tinha ouvido falar? Antes da primeira, especificamente? Nada, minha filha. Eu não ia nem no médico, entendeu? Eu era aquela bailarina bem cabeça dura que fugia de médico igual o diabo foge da cruz. Tava com dor, tacava cataflã, botava um tensor, botava uma polaina, qualquer coisa, mas eu não queria ir em médico. E médico, na minha cabeça da época, né, era desperdício de tempo, era o momento que eu podia estar ensaiando, tava indo no médico, entendeu? E sem as minhas experiências indo em médico eram sempre: vai ter que ficar 3 meses sem dançar, fazer fisioterapia e botar gelo. Sabe? E aí eu ficava assim, mas eu não posso parar. E aí a pessoa, se você não parar agora, depois você vai ter que parar pra sempre. E eu falava, cara, não é, entendeu? Porque assim, a gente conhece o nosso corpo. Tem momentos que o médico virou pra mim e falou, você precisa parar. E eu senti que eu realmente precisava parar e eu respeitei. Só que tinham coisas que eram assim, não era nada demais, sabe? Que eu sabia que, poxa, dava pra fazer e tal. E assim, eu confesso que eu tinha um ranço de fisioterapia por causa dos médicos. Porque eles falavam que eu tinha que fazer a fisioterapia e ficar de repouso. Eu não podia, eles não falavam assim, vai fazer a fisioterapia pra você ter um acompanhamento enquanto você está dançando. Entendeu? Isso quando indica fisioterapia, né? Porque a maioria nem indica. Então, assim, eu não gostava de ir médico, eu fugia muito, sabe? Depois que eu encontrei o meu ortopedista, que eu tenho 2, né? O meu é o especializado em joelho, ele só atende joelho. E eu tenho um ortopedista geral, que foi quem me foi indicado pelo meu do joelho, que opera junto com ele. E eles dois respeitam e entendem a minha situação, a minha rotina. Eu falo, olha, eu sou uma bailarina, eu dou aula, eu trabalho com isso. Se eu não dou aula, se eu fico de repouso, eu não recebo, eu não pago minhas contas. Eu morro de fome. Então, eles entendem e traçam comigo um plano. Então, assim, às vezes é até uma negociação, é muito engraçado, né? Principalmente o meu ortopedista geral. Às vezes ele senta, quando eu cheguei perto de ter uma fratura por estresse, ele falou, olha, quanto tempo você ainda tem que ensaiar? Já era meio final de ano? Aí eu falei, eu preciso ensaiar tanto tempo mais pra dançar. Ele falou, tá, então vamos sentar aqui, vamos combinar. Você vai fazer fisioterapia durante esse tempo, e aí depois que você terminar de dançar, que é no dia tal, você vai ficar pelo menos 2 semanas de repouso, estamos combinados assim e tal. A gente chegava num consenso ali, óbvio que sem colocar a minha saúde em risco, né? E havia essa conversa, essa negociação. E eu aprendi, depois da minha cirurgia, eu aprendi que os médicos que eu tinha que procurar, o tipo de fisioterapeuta, eu consegui, eu acho que isso é muito importante para todo bailarino que tiver a oportunidade, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de ter um plano de saúde, enfim, mas para quem puder, né, ter um ortopedista, um fisioterapeuta de confiança, tenha pessoas que vão te atender, uma rede que de não apoio, vão né? te botar para baixo. Exatamente, que não vão te botar para baixo. Eu já pisei em clínica de fisioterapia, tinha lá o meu fisioterapeuta maravilhoso, mas o outro, que era o chefe da clínica, passou por mim, falou, nossa, você operou de novo o joelho, né? Eles sabiam minha história lá. Eu era conhecida na clínica, sabe? Eu era popular, porque eu tava sempre toda arrebentada, então eu já era conhecida na clínica. Eu e todos os idosos que frequentavam a clínica, né? Aí eu chamava atenção lá. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você arrebentou o joelho de novo? Eu falei, Aí, agora vai parar de dançar, né? Eu falei, não, eu tô fazendo tudo aqui pra voltar a dançar. Você é maluca? Para, já deu, né? Eu fico indignada, gente. Ele virou pra mim passando do nada. E aí falou, já deu, né? Pelo amor de Deus. E tipo assim, eu não perguntei nada pra ele, tá ligado? Ele parou o trabalho dele, o dia dele, pra olhar nos meus olhos e falar que eu era maluca, que eu tinha que desistir. Natácia, graças a Deus, vida, eu aprendi isso. Tinha escrito isso na parede da minha faculdade, que era assim, diagnóstico não é destino. Então não é porque você tem uma lesão que aquilo ali vai definir o que é você daqui pra frente. Gente, vocês vissem assim, o que é que eu já presenciei na graduação? De pegar um exame de uma paciente que tava no hospital e falar assim, com fratura na vértebra, e eu pensar, essa mulher, ela não tá andando. E quando eu entrar na sala, ela tá com a perna dobrada, uma em cima da outra, e tranquila, esperando a cirurgia. Aí a pessoa olha
às vezes, e pensa assim, poxa, eu tô com... Isso é até um alerta. Porque tem muita gente que olha e fala, eu vou ter que operar. E aí o bailarino entra em desespero, porque ele acha que aquilo vai impedir que ele dance o resto da vida. Então eu tô com uma dorzinha aqui no meu joelho e eu não vou cuidar, porque senão eu vou ter que parar de dançar. Gente, quando você entende que cada pessoa é única, né? Que cada diagnóstico, que cada prognóstico é único. Às vezes a pessoa tem faz uma cirurgia no joelho, realmente tem muita dificuldade de voltar a dançar. E tem gente que faz a cirurgia e volta muito rápido, como você falou. Então, quando a gente entende que não é o que tá ali no papel escrito que vai definir como vai ser o seu destino, né? A gente consegue levar isso de uma forma mais leve. Inclusive, na reabilitação, não sei se com Lu foi assim, porque eu não me recordo mais da reabilitação dela, mas, por exemplo, uma recente, um estiramento muscular. Uma paciente que teve estiramento. Isso aí eu esqueci de falar, isso aí também tá no topo das lesões. Estiramento? E outra, sabe o que é pior? Não é um estiramento que acontece hoje, você me procura amanhã. É um estiramento de 6 anos. Sim. De 5 anos atrás. De 8 anos atrás. Eu atendi uma, foi 8 anos atrás. Ela teve estiramento, até hoje tinha dor. Então ela tava convivendo com a dor durante 8 anos, achando que não podia mais dançar. Então, o que eu fiz com essa bailarina? Eu vou chegar pra ela e vou falar assim, ela dançou 8 anos com dor, eu vou chegar pra ela hoje e vou falar assim, você vai parar de dançar? Não. O que eu fiz? Eu fiz o plano dela de tratamento. E nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele fala pra você até onde é o seu limite. Então, se você tá fazendo um tratamento e você sabe que você não pode fazer um Grand Battement acima de 90 graus, você vai trabalhar isso daí pra baixo. Você fala, ó, eu consigo trabalhar o meu Grand Battement, eu não posso subir minha perna até tal ponto porque eu sinto dor. Então, eu vou trabalhar hoje pequenininho enquanto eu tô fazendo minha reabilitação e aos poucos o meu corpo vai se adaptando ao movimento. Até porque se você chega pra uma pessoa e fala assim, não faça mais Grand Battement, acabou. Trauma, toda vez que ela for pra aula, Sim. que ela jogar a perna, ela vai associar isso à dor. Então, é muito interessante você pensar que precisa ter esse direcionamento. Você vai fazer a aula, você tá com dor no joelho. O plié, né, é um movimento de flexão e você sabe que ele te gera dor. Aí você não precisa parar de fazer plié, você vai chegar só até determinada angulação e vai retornar. E aos pouquinhos você vai aumentando essa angulação. Nossa, então, essa adaptação ao movimento isso. é perfeita. A primeira vez que eu ouvi isso foi contigo, porque antes, sempre que eu tinha alguma coisa que ia no médico, ia até fazer fisioterapia, que nem eu falei pra vocês, era sempre, enquanto tu tá fazendo a fisioterapia, tu para de dançar. Tu faz só a fisioterapia. Até tu se reestabelecer, não sei o quê. Quando eu tive... Eu não lembro agora se foi o quadril, qual das minhas lesões do ano passado que foi contigo. E daí tu falou... E daí eu falei, eu sinto dor quando eu faço isso, isso, isso. Aí tu falou assim, não, tu vai... Daí eu falei, vou ter que parar de dançar agora por um tempo. Tu falou, não, vai, continua indo na aula, porque tu só sente dor quando tu faz isso, isso, isso. Aí tu faz toda a tua aula normal, mas não faz isso, isso, isso. Eu fiquei, gente, faz todo sentido. Faz todo sentido, até porque sabe? o movimento, ele acelera o nosso processo de recuperação. O repouso, ele é o maior inimigo da reabilitação, gente. Eu não defendo repouso, só se for um caso que a pessoa fez uma cirurgia. E ainda assim, fez cirurgia de joelho, vá e faça treino de superiores. Porque, você precisa estar em movimento, não pode estar parado 100%. No dia eu fiz, as 2 vezes que eu fiz cirurgia, eu lembro até hoje, fiz a cirurgia, cheguei de manhã cedo, fiz a cirurgia, aí voltei pro quarto, já tava assim de tardinha, tava ali muito grogue de remédio, e aí a gente dorme uma noite no hospital e tem alta no dia seguinte de manhã cedinho. E aí eu passava a noite no hospital e meu médico falava, amanhã eu venho te visitar pra poder te dar alta, beleza. E aí ele foi me visitar, eram, 6 da manhã, muito cedo, horário de cirurgião, cedo pra caramba. Aí ele já chegou, eu tava acordando, assim, meio grogue ainda de remédio. Aí ele chegou, bom dia, tudo bem? Já começou a subir minha cama. Eu, tá bom, então vamos lá. Vamos fazer exercício? Aí eu, o quê? Calma aí. Vamos lá, vamos tirar esse dreno. Tem o drenozinho que fica, né, pra tirar o sangue. Vamos tirar esse dreno. Aí você vai tirar o dreno agora? Então, peraí que eu vou chamar minha mãe e tal. Aí ele, não, 1, 2, 3 e pum, arrancou o dreno. Assim, tal! Aí eu, E ele olhando bem. Aí ele, aí ele assim, na minha cabeça, passou. E aí, dando os tapinhas, igual me senti um cachorro. Passou. Agora vamos lá, pega o joelho, dobra atrás pra você e estica de volta. Atrás pra você e estica de volta. E eu assim, eu quero minha mãe, mas assim, é doloroso isso, esse processo imediato. Mas isso, não. tem que fazer, sabe? É óbvio que eu tô brincando, assim, contando, mas a sensação que eu tive foi exatamente essa. Mas assim, ele fazendo tudo certinho, mas é isso, ele falou, você não vai pra casa ficar com essa perna parada, entendeu? Tem que mexer, acabou de sair da cirurgia, teve um dia de dormir
dormir, no dia seguinte você já mexe, você tem que, né? Porque Estimular, senão você vai né? ficar duro, vira É. um troço duro que você não consegue mexer. E quando você não faz essa movimentação, eu presenciei na fisioterapia um caso de um homem que operou. Gente, um homem era assim, mega forte, um fisicão. Eu vi o cara chorando de dor lá com o meu fisioterapeuta, porque ele operou e não orientaram ele a já iniciar a fisioterapia. Eu, com uma semana de cirurgia, já estava na fisioterapia. Mesmo que fosse para fazer ali o laserzinho na cicatriz, para ela ir melhorando, aos pouquinhos já ir começando a movimentar. E ele ficou em casa, esperando poder ir para fisioterapia. Quando ele foi, o joelho dele estava completamente duro, atrofiado, enfim. Eu vi exatamente a mesma coisa quando eu fiz fisioterapia. Ele não conseguia mais mexer. O moço, a mesma coisa. Ele era, tipo, jogava futebol e daí chegou na fisioterapia. Operou, né? Chegou na fisioterapia, não conseguia dobrar o joelho. Daí era uma luta pro cara conseguir voltar a dobrar o joelho, porque ele ficou muito tempo parado depois da cirurgia, achando que tinha que ficar, né? Tipo, só de repouso. Aí é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Ele teve que abrir de novo o joelho, fazer uma raspagem para poder fechar e voltar para fisioterapia. Cria uma contratura, é como se aquele músculo, vamos pensar numa carne aqui, ela começa a empedrar, e aí chega de um ponto que aí cria capsulite, que chama, é todo um processo que realmente fica rígido. E, gente, você tem que ver a pessoa puxando nenhuma força para tentar movimentar e não sai do lugar. Gente, alguns casos realmente são cirúrgicos. E essa questão de ficar parado é muito louco, porque tu tava com a lesão. Aí tá, por mais que tava fazendo a fisioterapia, mas parou de dançar. Quando tu vai voltar, na fisioterapia, tu só ficou trabalhando ali pra melhorar o teu joelho. Aí o resto do corpo ficou parado, né? Aí tu volta a dançar, além de tu ter que se acostumar de novo com o joelho lá da fisioterapia, tu tem que voltar com todo o resto do corpo, né? Então acaba até, acho que sobrecarregando mais, né? Porque o resto do corpo ficou parado. Ô Lu, agora vale ressaltar que tem lesão que realmente precisa de repouso. Sim. Tá? Então, precisa pensar nessa orientação direcionada por isso. Porque, realmente, tem lesão que não tem jeito. Você vai ter que ficar, pelo menos, no caso dessa menina que foi do tendão, que ela teve uma sobrecarga, assim, de 16 aulas numa semana, que ela fazia 4, ela não conseguia pisar. Então, não faz sentido ela ir pra aula fazer, porque ela não consegue nem pisar no chão, normalmente. Sim. Então, existem casos extremos que realmente precisam ser orientadas do repouso, mas é um repouso curto, tá? Não é um repouso de um mês, é um repouso de uma semana e 2, se for um caso muito sério. Mas buscar essa orientação tem que ter, gente. E mas hoje... tá aí a importância de tu confiar no profissional, né? Porque se eu vou num médico agora e falar, fica um mês parada, eu vou falar, querido, não. Mas, por exemplo, quando eu fiquei mal do tornozelo e tu me falou, Lu, para essa semana e faz só os exercícios da fisioterapia, eu confio no teu trabalho. Eu sei que tu não vai falar pra eu parar, Sim. Se não é pra eu realmente... Sabe, se eu realmente precisava parar um pouco com o balé, porque eu também não conseguia pisar no chão, não conseguia fazer nada. Tu falou, faz só os exercícios essa semana e não vai pro balé. Daí, ok. Aí tem essa relação de confiança, né? Porque... É isso. Você procurar um profissional que é da área, eu acho que faz total diferença. Hoje em dia a gente tem personal, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem muita gente hoje, psicólogo, de pessoas que são direcionadas à dança. Então, você realmente buscar quem vivenciou isso, eu acredito que é um diferencial enorme. E evita muito tanto frustrações, né, da parte emocional, quanto realmente não fazer uma reabilitação direcionada e você ter que refazer. E às vezes também se você faz uma reabilitação geral e volta a dançar, muitas vezes sente dor porque não foi direcionada para aquilo. Então, procurar um profissional direcionado para a dança é um diferencial hoje muito grande e que está muito acessível a todos. Nossa, o bate-papo foi intenso. Tá, eu gostei muito de tudo que a gente falou. Eu só queria, pra encerrar, assim, eu sei que a gente já falou sobre prevenção, mas só pra, assim, fazer um compilado agora, tipo, de dicas que vocês têm para as pessoas prevenirem lesões ou pra, tipo assim, não chegar, né, numa situação tão grave, assim. O que vocês falariam, assim, pros outros bailarinos? É o que eu falei. A minha primeira lesão, eu tenho total consciência de que foi negligência minha, sabe? Então, é um pouco do que eu falei. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso corpo. A gente tem que ter uma equipe de suporte, de apoio. Isso é importante. A gente não pode ter esse pânico de médico, sabe? Bailarina é muito forte. É igual gato. Gato, quando fica doente,
A gente demora muito a descobrir que ele tá doente, porque o gato é um animal muito resistente. Né? Então, normalmente, quando a gente descobre que o gato tá doente, o caso já tá muito avançado e é difícil de você conseguir fazer aquilo regredir, sabe? E eu acho que o bailarino é igual. A gente, às vezes, vai até o limite, força até chegar num ponto já muito crítico da coisa. Antigamente, eu acho que a gente tinha muito mais essa... A gente escutava muito mais isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já estão criando uma consciência maior de tudo. Eu fui de uma época que era isso, a gente fugia de médico, não fazia repouso, não queria ir até o limite, sabe? E depois que eu tive a minha primeira lesão, eu falei, não, eu vou respeitar mais o meu corpo agora, mas confesso que ainda ultrapassei alguns limites, tanto que cheguei na minha segunda, e hoje em dia eu acho que eu não 100%, porque eu sou uma bailarina, ponto. A gente não tem uma cura completa para isso, né? A nossa paixão às vezes fala mais alto, mas hoje em dia eu tento respeitar mais o meu corpo. Não só a parte física, como a parte emocional também, que isso também pesa, no fim das contas, ali na balança. Eu acho que é isso, é respeitar. Principalmente se você que está ouvindo aqui é mais nova, aprende com a titia aqui, que já tem 29 anos, 2 cirurgias, sabe? Não tô falando que todo mundo vai ter que fazer cirurgia que nem eu, Deus me livre, ninguém vai, se Deus quiser. Mas é isso, sabe? Tenham consciência que pode acontecer. Aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas, se forem negligentes como eu fui. Entendeu? Então, prevenir, como a Andresa vai falar aí, ter uma rede de apoio, se cuidar e entender que o nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Então, assim, ele precisa de manutenção. E para quem tá ouvindo, caso esteja na situação de vai passar por uma cirurgia, não fique em pânico, porque que nem a Natácia, ela fez 2 cirurgias e voltou a dançar. Exatamente. Então, se quiser, gente, me chama lá no Instagram pra gente conversar. Eu falo com muitas pessoas no Instagram, me mandam um direct. Eu vi que você já operou 2 vezes. Eu tentei ter um canal no YouTube, né? Tentei. Falhei miseravelmente. Mas eu consegui, na época da minha segunda cirurgia, fazer alguns vlogs, acho que tem 2 ou 3, mostrando o dia da cirurgia, o dia seguinte e a minha recuperação ali no início. Eu registrei isso tudo porque quando aconteceu eu falei, cara, legal. Agora que aconteceu, eu acho que é um momento perfeito para eu registrar isso e poder acalmar pessoas, porque quando eu me machuquei, eu não encontrei esse tipo de conteúdo no YouTube e eu falei, cara, eu acho que eu adoraria, iria me ajudar muito se eu visse alguém passando pela mesma coisa, sabe? Então eu fiz. Sim. E tá lá no YouTube. É só procurar Natácia Massarani, só tem eu lá, não vai ser difícil de achar. O difícil é digitar meu nome certo, né? Mas... Então, assim, e se quiser me chamar no Instagram para conversar, para bater um papo, entendeu? Dá para levar a cirurgia como uma experiência tranquila, positiva não, mas tranquila, sem entrar em pânico, sem enlouquecer, como eu enlouqueci na minha primeira. A minha segunda foi tudo muito tranquilo, tudo muito leve. E foi muito melhor para o meu processo de cura e de retomada, levar as coisas de forma mais leve, como eu levei da segunda vez, do que da primeira. Foi muito menos traumatizante, tudo muito mais rápido, e eu fiquei com a cabeça muito melhor do que lá da primeira vez, entendeu? E muitas vezes a cirurgia acaba sendo... não é a melhor opção para o bailarino, mas às vezes para a lesão é o que precisa ser feito. Tem pacientes que têm lesão de quadril e realmente a única coisa que vai dar qualidade de vida é a cirurgia, porque não dá para viver o tempo todo ilimitado. Porque senão a gente dança com medo, né? A gente vai conviver com medo. O meu médico falou, você pode não fazer e pode continuar dançando, fortalecer. Algumas pessoas optam por isso, trabalhar com fortalecimento muito punk e seguir dançando. Só que eu me conheço, eu sou cagona, entendeu? Então, assim, falei, cara, por mais que eu fortaleça, que eu faça tudo direitinho, eu sempre vai ter aquele medo ali de que eu sei que tá faltando uma pecinha do Lego, sabe? O Lego tá com uma pecinha faltando ali no meio e aquilo pode desabar tudo a qualquer momento. Então, eu preferi fazer as 2 vezes a cirurgia. Na segunda vez, um monte de gente falou, você é maluca? Não, fortalece, não sei o quê. E eu falei, cara, não. Porque eu me conheço o suficiente pra saber que eu não vou ficar tranquila. Eu quero saber que tá tudo amarrado aqui dentro, tá tudo preso, para eu poder me soltar e fazer as coisas sem pânico, sabe? O medo fica, né? A verdade é que o medo fica para sempre. Uma cirurgia é um trauma,
uma coisa ali que passa. Mas é um medo que você consegue conviver com ele, e até um medo positivo em alguns momentos, porque te deixa mais alerta e mais alerta mesmo para qualquer coisa, você se cuidar e não chegar a ponto de, né, deixar a coisa evoluir demais. Ó, quando a gente fala de prevenção e agora falando realmente em ciência, o que a gente tem de mais eficiente hoje para a prevenção é fortalecimento muscular. Então, a maioria das lesões que a gente tem hoje, principalmente por esforço repetitivo, né, o fortalecimento muscular antes é o que vai te ajudar muito. Porém, eu sempre falo que você realmente precisa buscar um direcionamento, porque algumas pessoas elas vão se lesionar não porque tem fraqueza muscular, mas porque tem uma disfunção, como eu falei. Onde deveria estar com mobilidade não tem mobilidade, ou ela tem uma postura que durante determinado movimento pode aumentar a chance dela se lesionar, uma pisada que muitas vezes aumenta a chance de ter uma lesão, de ter uma fascite. Então, você fazer fortalecimento muscular, você procurar um profissional para orientar, né, para fazer uma avaliação física e entender quais são as possíveis, uma avaliação física e uma avaliação cinético-funcional, que é uma avaliação de movimento, para entender quais são as possíveis causas, possíveis causadores de lesões ali no seu corpo. Se é sua pisada, se é sua postura, se é a movimentação que você faz. Tudo isso ajuda muito quando a gente fala de prevenção de lesões. E hoje é uma coisa que eu defendo muito, que é você realmente fazer exercícios complementares para não ter que fazer tanto esforço repetitivo. Como eu sempre falo, e é uma coisa que eu vivo isso todos os dias, que é o bailarino, muitas vezes, e eu sempre falo sobre mim porque eu era uma bailarina frustrada por não conseguir girar. Gente, pirueta pra mim era o karma da minha vida. Pirueta, eu morria na aula, só saía uma e olha lá. Repete, 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 repete. O que acontece? O bailarino fica com frustração, porque às vezes ele não quer nem entrar na sala de aula porque tem pirueta. E muitas vezes não sai, gente. Ele vai girar ali 1000 anos, não vai sair. E o que é a prevenção? Não só a prevenção, mas... vamos resolver isso. Não só a prevenção, mas o trabalho funcional faz. Ele olha pro bailarino e fala assim, você não gira, por quê? Porque suas costas caem para trás. Mas por que suas costas caem para trás? Porque sua costela tá dessa forma, você precisa ativar tal musculatura. Seu joelho ele não tá esticado, porque você não tem uma boa ativação do quadríceps. Seu tornozelo, sua meia ponta tá baixa, então vamos trabalhar essa altura de meia ponta. Então a gente vai trabalhar por partes para que o bailarino não tenha que melhorar essa pirueta só com repetição, tá? Então isso faz muita diferença e isso evita que o bailarino fique repetindo loucamente, desenfreadamente um movimento querendo realmente resultado e evita consequentemente esforço repetitivo naquela musculatura, naquele local. Então, você realmente buscar um treinamento complementar às aulas de balé e fazer muito fortalecimento muscular é o que vai te ajudar na prevenção de lesões. E caso você sinta uma dor, não deixe essa dor aumentar. Trate na primeira semana. Por quê? Você tratar uma dor aguda logo do início é muito mais fácil do que você tratar uma dor 6 anos depois, né? Então, o estiramento muscular que aconteceu hoje, ele vai ser tratado muito mais rápido do que um que já tem 8 anos de duração. Então, basicamente é isso. Fortaleça, procure tratamento de forma imediata e faça exercícios complementares à dança para não ter que fazer tanto esforço repetitivo, se lesionar e se frustrar. Basicamente. Sim. O que eu ia falar, essa coisa da pirueta, eu fiz o treino da Andresa, lembra, Andresa? Lá no início do ano passado, eu fiz por um mês, até gravei um vídeo lá pro canal, e foi engraçado porque a gente fez a avaliação e a gente tinha falado, vamos fazer o de pirueta, né? Depois da avaliação física, ela me passou um treino pra pirueta e outro pra postura, lembra? Que eu fiz, e daí... Porque eu tinha que melhorar questões na minha postura pra que também melhorasse, não só na pirueta, né? Melhorar na vida, assim, tudo. E só com 30 dias fazendo os treinos, a melhora foi muito absurda. Eu lembro que eu fiquei chocada. Não que eu pensasse que não fosse funcionar, só que eu não imaginava que fosse ser tanta melhora. Porque o treino não era um treino extremamente difícil, extremamente cansativo, aquela coisa que tu sai assim, meu Deus, morri. Era um treino rápido, né? Um treino assim que sei lá, fazia em menos de 1 hora, assim. E, nossa, melhorou muito a minha vida, assim, sabe? E agora eu tô o orgulho da Físio, porque eu tô fazendo fortalecimento muscular 3 vezes por semana. Essa dor que eu tô no tornozelo é de antes, né? Eu comecei o fortalecimento em janeiro, eu já tô com essa dor desde o ano passado, mas agora também vou, né, ver o que é, analisar o que é pra
pra não piorar a situação e melhorar, né, enfim. Mas, enfim, gurias, eu adorei o episódio de hoje. Nossa, super informativo. Acho que tá cheio de dicas e, enfim, experiências, né, muito boas aqui. Só pra encerrar, pra vocês passarem o arroba de vocês pro pessoal, né, divulgar aí o trabalho de vocês. Podem passar aí pro pessoal seguir vocês e conhecer também um pouquinho do trabalho, caso ainda não conheçam. Meu arroba é Fisio, F-I-S-I-O, Andresa com um S só, Fisio Andresa Lima. Tá? Então lá eu divido muitos exercícios que ajudam vocês na prevenção de lesões, na melhora da performance. Eu tenho uma comunidade também para bailarinos, que é uma comunidade chamada Fisiodance Performance, só para bailarinos. E trabalho com reabilitação também, tudo 100% online, tá? Inclusive, posso fazer minha publi. Claro, tá aqui pra isso. A gente vai ter um curso de preparação. Vamos ter um curso de preparação para as pontas em breve. Porque é muito importante a gente pensar nisso, tanto para melhorar a funcionalidade, quanto para prevenir lesões dos bailarinos, porque tem muita gente que está começando agora, precisa desse reforço, né? Então vai ter um curso aí direcionado para professores e alunos de preparação para as pontas. No meu Instagram eu tô sempre divulgando o que eu estou fazendo de lançamento da comunidade, de curso, de atendimento, então sigam lá, tem muita informação rica. E sempre tem novidade. A Andresa lança praticamente um curso Todo por dia semana. Eu tô Ela tá lançando ali. Eu nem vi ainda direito o novo curso, já tem outro. Bom, eu tenho 2 arrobas aqui para divulgar. Um é o meu arroba pessoal, do meu Instagram, que, né, enfim, eu compartilho minha vida com vocês, que é o arroba Natácia Massarani, Natassia Massarani. Não é russo, tá, gente? É só meu nome mesmo. Lá eu compartilho um pouco da minha vida, como eu falo lá na minha bio, né? Eu faço o que eu amo e compartilho com vocês. Agora tem sido muito corrido, não tô compartilhando tanta coisa, mas em breve, se Deus quiser, eu vou ter mais tempo, minha rotina vai estar mais organizada, e aí eu vou estar sempre colocando coisa lá. Mas tem muita coisa que já dá pra ir lá seguir e dar uma olhada em tudo que tem, que aí é o tempo de entrar coisa nova. E o outro arroba que eu vou divulgar é a da escola aqui, né? Arroba Balé Cláudia Araújo, Niterói, balé com B-A-L-L-E-T, né? É a escola de dança que eu tô dirigindo, é a minha segunda casa, onde eu faço balé desde sempre. A gente tá com muitas aulas e modalidades legais aqui, e além do presencial, para quem não é de Niterói ou perto, né, e não tem como vir fazer aula aqui, a gente tem as aulas de balé online comigo, então só entrar em contato lá pelo direct do Balé Cláudia Araújo Niterói que a gente pode combinar isso aí, é um trabalho bem legal. Tô tendo resultados muito bons, tô gostando muito. Espero vocês lá, gente. É isso. Ai, arrasou. Bom, também queria pedir pro pessoal seguir o Insta do Balé na Real Podcast, tá? Que lá eu tô sempre postando quando tem episódio novo, vários conteúdos, os cortes dos episódios também. E quem tá ouvindo no Spotify, tudo, pode já deixar o like aí pra vocês sempre receberem notificação de quando sair episódio novo. Mas então era isso, gurias. Muito obrigada por aceitarem o convite, por esse bate-papo que foi super rico, né? Eu amei demais mesmo. E é isso, beijo pra vocês. Beijo, obrigada pelo convite. Tchau. Amei. Beijo, tchau.